Oi pessoal, o tema da aula de hoje são estes porta-copos aqui em forma de limão e laranja. Os dois são feitos com a mesma receita, com a mesma forma de executar, tá? Só a gente muda as cores, tá? Então eu vou ensinar para vocês hoje como que faz ele. Eles já fizeram bastante sucesso nos modelos de descanso de panela e hoje eu trago para vocês o porta-copos e numa próxima aula ainda eu vou trazer o suplá também de laranja e limão. Antes da gente ir para a aula agora, se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, deixar aquele like nesse vídeo aqui, um comentário também. Se você quiser sugerir alguma aula para o canal, toda sugestão sempre é bem-vinda, tá bom? Então eu conto com a colaboração de vocês. Outra coisa, lembrando que aqui eu estou utilizando o fio Barroco Max Color número 4, tá? Que ele é um pouco mais fino, para dar uma sutileza maior para o nosso trabalho. Todos os códigos e as cores que eu utilizei, tanto para laranja quanto para o limão, eu deixei descritos no início desse vídeo, tá bom? Vamos para a aula, então? Iniciamos o nosso trabalho com o fio laranja no tom mais claro, fazendo um anel mágico. Pesco o fio aqui embaixo, subo com 3 correntinhas e dentro desse anel eu vou fazer mais 15 pontos altos, tá? Que contados junto com as 3 correntinhas totalizam 16 pontos altos nesse anelzinho. Lembrando aqui que eu costumo fazer o ponto alto alongado, ó. Eu dou uma laçada, pesco o fio aqui embaixo, eu tiro 1, 2 e 2, ó. Dou uma laçada, pesco o fio, tiro 1, 2 e 2, tá? Mas você pode fazer o ponto alto normal, que não tem problema. O efeito é praticamente o mesmo, tá? Ele muda pouquinha coisa na questão da altura da peça. Mas se você tiver dificuldade de fazer esse ponto alto alongado, pode fazer o ponto alto normal sem problema nenhum. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos altos e volto pra gente dar sequência. Terminei aqui a primeira carreira, já fechei o meu anel mágico. Deixei esse buraquinho aqui no centro, ó, de propósito, tá? Porque quando a gente for fazer a separação dos gomos, que eu faço com pontos baixíssimos, se eu deixar esse buraquinho aqui muito fechadinho, ele não vai passar os pontos aqui dentro, tá? Então, eu deixo ele abertinho assim, dessa forma. Se você preferir, deixa esse anelzinho para fechar ele depois, tipo, fecha ele um pouco e depois no final, na hora que você for fazer os gomos, aí você fecha ele um pouquinho mais. Então, aqui eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo e subo com 3 correntinhas. E nessa segunda carreira, eu entro com 2 pontos altos em cada pontinho da base. E nessa segunda carreira, eu tenho que ter um total de 32 pontos altos. Então, é só repetir 2 pontos altos para cada pontinho da base. Terminando aqui a segunda carreira, nesse primeiro pontinho aqui, eu só fiz as 3 correntinhas para subir. Então, eu preciso fazer mais um ponto aqui. Então, eu venho aqui nesse ponto baixíssimo que a gente fez para fechar a carreira anterior e faço mais um ponto alto. E aí, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz para subir. E tá finalizada a nossa segunda carreira. Vamos agora para a terceira carreira. Então, subo novamente com 3 correntinhas. E na terceira carreira, eu vou fazer um ponto alto no primeiro e no próximo 2 pontos altos no mesmo lugar, ou seja, um aumento. Então, eu vou seguir fazendo um ponto alto e um aumento. E assim eu sigo até contornar toda a minha volta. Nessa carreira, eu tenho que ter um total de 48 pontos altos. Terminando aqui a terceira carreira, de novo, eu faço um ponto alto lá naquele ponto baixíssimo que a gente fez para fechar a carreira anterior, tá? E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz para subir. E assim a gente finaliza a terceira carreira.
Na quarta carreira agora, a gente já vai fazer aquela partezinha dos gomos, tá? Aquelas voltinhas, aqui, ó. Essas voltinhas aqui, pra gente fazer os gomos, tá? Então, como que eu vou fazer aqui? Eu subo com uma correntinha, nesse primeiro ponto aqui, que vai equivaler a um ponto baixo. No ponto seguinte, eu dou uma laçada e vou entrar com um meio ponto alto. Então, eu dou uma laçada, pesco o fio e tiro os 3 juntos. Esse é o meio ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto normal, que eu dou uma laçada, pesco o fio, tiro 2 e 2. No próximo pontinho aqui, eu vou fazer 2 pontos altos alongados no mesmo lugar. Então, 2 pontos altos alongados. Novamente, um ponto alto. Seguindo, um meio ponto alto. E no próximo, um ponto baixo, tá? Assim, a gente fez a curvinha do primeiro gomo, tá? Nessa parte central aqui, onde eu fiz os 2 pontos altos alongados, se você preferir, você pode fazer pontos altos também, tá? Mas pode ser que não dê o mesmo efeito. Caso você não consiga o mesmo efeito que eu tô tendo aqui, você pode fazer os pontos altos alongados da mesma forma como eu mostrei aqui, tá bom? Então, vamos fazer junto aqui mais um gominho, para ficar bem claro. Então, eu fiz um ponto baixo, agora eu vou entrar com meio ponto alto. Um ponto alto normal no próximo. No seguinte, aqui, 2 pontos altos no mesmo pontinho da base. 2 pontos altos alongados aqui no caso, né? E mais aqui, um ponto alto, um meio ponto alto e um ponto baixo. E assim é só repetir até eu ter um total de 8 gomos nessa volta aqui. Então, eu vou fazer e já volto pra gente dar sequência. Terminei aqui a carreira. O meu último ponto aqui foi um meio ponto alto. Então, eu corto o fio. Aí, eu venho com uma agulha um pouco mais fina, ó, puxo o fio aqui e eu vou fazer o fechamento da carreira. Eu venho aqui nesse primeiro meio ponto alto que eu fiz, puxo a linha de trás pra frente, aqui por dentro dessas 2 alcinhas aqui de cima do ponto. Aí, eu venho aqui por dentro dessas 3 alcinhas do último meio ponto alto que eu fiz, puxo o fio pra baixo e ajusto aqui pra ele ficar bem simétrico. Aí, é só jogar ele aqui pra trás e esconder por baixo da carreira aqui de pontos. Então, eu vou terminar de esconder aqui e volto pra gente dar sequência. Vamos agora pra parte da separação dos gomos. Então, eu vou fazer aqui uma laçadinha inicial no meu ponto. Eu venho aqui, eu costumo começar sempre pra fazer em cima daquele ponto onde eu fiz as 3 correntinhas pra subir, pra gente esconder essa partezinha e ficar um acabamento mais perfeito. Então, eu venho aqui em cima do ponto baixo central que eu fiz, entro, puxo o fio aqui por dentro e faço um ponto baixíssimo. Aí, agora, eu venho por baixo do ponto baixo e faço mais um ponto baixíssimo. Na base, né, do ponto baixo. Aí, eu venho aqui, ó, na segunda das 3 correntinhas, passo a agulha por dentro de uma alcinha e faço outro ponto baixíssimo. O próximo ponto vai ser aqui de novo, na base, onde a gente fez aquele último ponto alto. E faço um ponto baixíssimo. Tentando sempre fazer esses pontos de forma bem simétrica, tá? Então, assim, eu vou fazer um ponto baixo ali no meio, na segunda correntinha, e o outro na base, um ponto baixíssimo, quer dizer. E o outro na base. Aqui de novo, ó, no meio. Como os meus pontos aqui são bem apertadinhos, ele ficou um pouquinho justo aqui no meio, tá? Ó, como que ele vai ficando. Tá?
tomando sempre cuidado para deixar eles o mais simétricos possível, tá? Aí, esse ponto aqui do meio, eu dou uma esticada, faço um ponto baixíssimo aqui no meio, e venho lá pro outro lado. Eu tento pegar o ponto de uma forma, ó, que ele saia aqui, ó. Nesse pontinho aqui. Essa linha aqui, ela tem que ser bem reta. Então, eu venho aqui e entro com um ponto baixíssimo, tá? Esses dois centrais aqui, os primeiros, eles vão ficar assim um pouco mais largos, tá? Não tem problema. Os demais que eu tenho que cuidar para ficar bem simétricos. Então, eu vou seguir, ó, um ponto baixíssimo na base, o outro eu pego essa alcinha do meio aqui do ponto alto. Outro na base e o outro na alcinha do meio. Novamente aqui na base do próximo ponto e lá em cima. E aí, é só fazer uma correntinha e fechar. Ó. Ficou pronto. Aí, é só dar uma esticadinha aqui pra ele ficar bem retinho. Vejam como que ficou. Vamos fazer mais um juntos pra não restar dúvidas aqui. Vem aqui no próximo, ó. Pega aqui, ó, dentro do ponto baixo e entro com ponto baixíssimo. Aí, o próximo vai ser na base desse ponto. E aí, eu vou descendo, ó, pegando uma alcinha aqui do ponto alto e a base do ponto alto, ó. De novo, no meio do ponto, pego uma alcinha. E na base. No meio aqui. E aí, na base aqui no meio, tá? Aí, esse aqui também, eu dou uma esticadinha pra ele ficar bem grandão. E já vem aqui pro outro lado, direto. Pego no meio do ponto alto aqui, tá? Esses dois aqui ficaram esticadão também, tá? Então, é só seguir fazendo assim. E reparem lá como que eu tô segurando a linha, ó. Eu seguro ela da mesma forma que eu seguraria no crochê normal, tá? Não tem nenhuma técnica, nenhum segredo diferente. Mas cada um pode se adaptar de uma forma, tá? Então, eu vou fazer aqui os outros dois e no último eu volto para mostrar como que eu faço o fechamento do último aqui por cima, tá bom? Então, eu vou fazer mais um e no último eu volto nesse ponto aqui para mostrar para vocês como que eu faço para ficar um acabamento bem legal. Aqui, ó, no último, nessa última carreirinha aqui dos gominhos de pontos baixíssimos, então, aqui, ó, fiz aqui o ponto baixíssimo no meio do ponto alto, aí eu vou vir aqui no meio, entro com um ponto baixíssimo, tá? A minha agulha saiu do lado de cá desses aqui, dentro daquele buraquinho que nós deixamos no começo. Aí, eu venho aqui do outro lado, também saio dentro do buraquinho, e faço outro ponto baixíssimo. Aí, sim, eu venho pra cá, e venho pro ponto alto. E aí, eu sigo fazendo até lá do outro lado. E olha só como que ele fica aqui no meio, ó. Eu fiz um ponto baixíssimo a mais aqui no meio. Nos outros, eu fiz só dois, tá? E no último aqui, eu faço um terceiro ponto baixíssimo para ele ficar bem simétrico. Eu acho que fica um acabamento mais interessante, tá? É só terminar aqui. E nesse último aqui, a gente não corta o fio, a gente já vai direto para a próxima carreira. Então, aqui eu subo com uma, duas, três correntinhas, tá? Que aqui já vale, daí como um ponto alto. Eu venho no próximo ponto aqui, que é o meio ponto alto, e entro com um ponto alto normal. No próximo, eu entro com um meio ponto alto. E aqui em cima dos dois pontos altos alongados que a gente fez, eu entro com um ponto baixo em cada um. Aí, eu venho de novo, um meio ponto alto, um ponto alto normal,
em cima aqui do meio ponto alto. Aí, aqui a gente chegou no meio onde foi feito aquele ponto baixo. Nesse ponto aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos normais, tá? Então, um ponto alto de um lado aqui e do outro lado, o segundo ponto alto. E aí, eu sigo com mais um ponto alto. Um meio ponto alto. E 2 pontos baixos. Olha só, para ele ficar bem retinho aqui. E esses fiozinhos aqui que estão sobrando, ó, agora eu escondo eles aqui por trás dessa carreira. Então, olha só. Em cima desses 2 pontos altos alongados que a gente fez na carreira anterior, eu trabalho 2 pontos baixos, só pra gente se posicionar. Aí, aqui eu tenho um meio ponto alto, mais 1, 2, 3, 4 pontos altos e mais um meio ponto alto, tá? Desses 4 pontos altos aqui, ó, só esses 2 centrais que eu vou fazer em cima do ponto baixo da carreira anterior, tá? Isso para definir esses gominhos aqui da nossa laranja. Então, eu vou continuar, vou fazer toda a volta e volto pra gente dar sequência. Terminando aqui a carreira com fio branco, ó. Ali onde eu fiz as 3 correntinhas para subir no começo, ó, eu tenho que fazer mais um ponto alto aqui do ladinho para totalizar os 2 pontos altos que eu fiz em todos os outros pontos. Aí, eu corto o fio e fecho da mesma forma que nós fechamos a carreira com o laranja, fazendo esse acabamento perfeito aqui. Aqui. Eu puxo ele aqui pra trás. E eu contorno ele no ponto, nas 3 correntinhas, até chegar aqui na base. E aí, eu escondo ele por baixo da carreira de pontos aqui. Até chegar aqui no cantinho, mais ou menos, tá? E aí, aqui é só cortar esses fiozinhos que sobraram. Esses aqui eu já escondi eles por baixo da carreira. E eu só tô cortando o que sobrou daquela parte que eu escondi, tá? Eu não posso cortar ele bem rente, aonde eu finalizei o trabalho com crochê, porque senão ele desmancha. Então, eu escondi ele por um pedaço. E aqui eu tô só cortando o que sobrou. E agora, vamos para a última carreira com o fio laranja um pouquinho mais escuro. Nessa última carreira aqui, se você não quiser utilizar esse tom um pouco mais escuro, você pode fazer ele com a mesma cor que a gente utilizou aqui na base, tá? Às vezes, você não conseguiu comprar a linha de todas as cores, enfim, e quis economizar um pouquinho, tá? Você pode fazer ele da mesma cor. Ou fazer um tom de verdinho claro também, tem a laranja pera, que normalmente a gente encontra no mercado ela meio verde, né? Num tom meio esverdeado. Mas, enfim. Aqui, a gente vai fazer ao redor de toda a carreira, sem aumento nenhum agora, uma carreira de pontos baixos. Então, eu peguei o fio aqui no começo, fiz uma correntinha, e agora eu sigo preenchendo com pontos baixos, tá? Já escondendo esse fiozinho do começo aqui por baixo da carreira. Então, é só contornar com um ponto baixo sobre cada pontinho da base, sem muito segredo. Eu vou fazer aqui a minha carreira e volto para mostrar a peça pronta já para vocês. Fazer, no caso, a finalização e mostrar a peça pronta. Terminei aqui, vou cortar o fio. Olha como que ele fica. Dá uma ajeitadinha aqui na carreira toda. E aí, é só fazer o fechamento perfeito aqui. Eu levo aqui, ó, ajusto certinho a largura, levo o fio aqui pra trás, e aí eu trago ele de volta pra frente por dentro desse primeiro ponto baixo aqui, ó,
Para quê? Para fazer aquela perninha do ponto baixo lá atrás, ó, que é essa aqui, ó, que faltava. Assim, o acabamento fica perfeito, tá? Não dá para ver aonde é a emenda feito dessa forma. Fica muito sutil, tá? Para você encontrar aonde foi feita a emenda, tá? E esse capricho, essa finalização perfeita, faz toda a diferença no trabalho da gente, tá? Quanto mais caprichado ele tiver, mais valor você pode agregar a ele. E aí, é só esconder. E tá pronto o nosso porta-copos em forma de laranja e limão, tá? São duas opções para vocês fazerem. Eu particularmente adoro essas frutas, gosto muito de todos os trabalhos que eu já fiz em forma de fruta. E eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Um abraço e até a próxima!